Gostaria de agradecer a todas e todos que estão aqui presentes. Essa é a nossa quarta conversa sobre arquitetura humanitária, que faz parte do Circuito Urbano ONU Habitat. Essa conversa de hoje tem como tema vulnerabilidades urbanas. E é muito importante dizer que nessas nossas tantas conversas, tudo tem sido extremamente interessante, porque a troca de pessoas com experiência sobre o tema, ou pesquisadores e pesquisadoras sobre o tema, ou mesmo pessoas que vivenciam essas questões na pele, têm participado ou vão participar dessas nossas conversas. Queria agradecer o apoio e todo o apoio, tanto do circuito urbano, né, onde nós nos inscrevemos e tivemos esse prazer de sermos aceitos, né, a participar, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, a equipe do Escritório Modelo do departamento, a equipe do Laboratório de Arquitetura Humanitária, em especial Júlia, Aline, Thaís e Bianca, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, Acnur, PUC-Rio, Projeto Comunicar, IEARU, Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC, Acnur Brasil, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Comitê UIA 2021, Rio 2020, Capital Mundial da Arquitetura, CAU-BR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-RJ, e a BDN, Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional e Departamento do Rio de Janeiro, SARG, Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, Centro Carioca de Design, NIEM, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, e a todos e todas que têm vindo falar com a gente, conversar e ampliar nossas conversas. Nessa noite, a gente tem aqui, como mediadora, moderadora, Maria Helena Zamora, uma grande amiga que faz parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, assim como eu, professora da Psicologia da PUC, e que vai agora apresentar a vocês as nossas convidadas. Então, vamos lá? Com você, Maria Helena. Obrigada, querida Vera Razan. Foi um prazer aceitar esse convite. A Vera Razan, que é professora da PUC como eu, e também é minha colega na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, aqui no PUC, né? Tem se empenhado cada vez mais, e eu tenho tentado participar da forma que me é possível nesses diálogos interdisciplinares. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente isso. A gente vai conversar, tentando transpor essas fronteiras, né, das disciplinas, esses territórios tão defendidos e conquistados, esses especialismos que, por vezes, acabam fazendo jogos de poder que ficam sendo maiores do que o conteúdo que eles poderiam produzir, né, mas tentando sair dessas áreas de tantas fronteiras, tentando fazer inter e mirar o transdisciplinar. E foi nesse espírito que eu convidei duas jovens arquitetas, Núria Manresa Camargo e Marcela Dimenstein, né, que têm percursos muito interessantes. Vocês vão ver quando elas começarem a contar a experiência delas, muito jovens e com muitas ideias, com muitos projetos, viveram experiências urbanas muito interessantes que são muito oportunas para que a gente consiga pensar sobre o tema dessa reunião, que é o tema das vulnerabilidades, né, urbanas colocadas na cidade, né? Então, assim, ao contrário do que muitas vezes as pessoas conseguem entender ou pensar, né? A gente vai ampliar o diálogo. Minha formação é na psicologia, como a Vera falou, mas elas são arquitetas, elas são muito experientes, e eu vou, apesar da pouca idade, eu vou começar apresentando a Núria, né, que veio de Minas para brilhantar aqui essa nossa noite, e formada em arquitetura. Estou lendo um pouquinho aqui o currículo,
cofundadora da Brotos Clínica, e que é um projeto maravilhoso e que vocês vão ver que lidou entre uma população que é das mais vulneráveis, adolescentes em conflito com a lei, também lidou com, também trabalhou em escolas, projetos relacionados à produção do espaço pela comunidade escolar e projetos relacionados ao ciclo de produção e de descarte. Então, pensar toda educação para muito além das suas caixinhas, né? A Núria se coloca também como jardineira, como arquiteta e como mãe. E a partir de tantas dessas vivências tão múltiplas, ela tem também pensado essas experiências que foram muito vitais, que contaram com a criatividade, que chamaram para participação real, não apenas adolescentes em conflito com a lei, mas todos que participavam de grupos de educação, e essa vai ser uma das coisas que vai ser falada aqui, né? E eu queria apresentar também com muito gosto Marcela Dimenstein. Aliás, as duas, além de arquitetas, também estão professoras, né? A Núria disse, eu estou professora. Também estão professoras, também estão levando essa possibilidade de inovação, de criatividade, de rompimento dessas fronteiras. Marcela Dimenstein é formada pela Universidade Federal da Paraíba e mora lá em João Pessoa. E desse seu percurso, vai falar desse percurso da cidade, de uma cidade que não é mais vista aqui, não vai ser mostrada aqui como um mero cenário, né, nem como provedora do humano, mas como um corpo que interage com outros corpos, eventualmente humanos também, né? Então, essa cidade que é montada, desmontada, construída, reconhecida, nominada, e que também é apoio ou o abandono daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Marcela vai falar de sua experiência com migrantes, né, e refugiados venezuelanos, uma novidade na cidade de João Pessoa, né? E vamos conhecer também como é que esse olhar foi se abrindo, como é que isso foi sendo percebido a partir do percurso da cidade. Então, quando a gente fala de vulnerabilidades urbanas, a gente deve pensar numa cidade que ela foi distribuída estruturalmente a partir de sua história, de uma história que começa com a colonização, com a destruição das culturas indígenas, com a escravização de vários povos negros, né, que estrutura territórios que precisam ser habitados por determinadas populações e como é que essas populações são tratadas. Acho que essa é uma reflexão muito importante para tempos de pandemia, né? Como é que nesse exato momento estão sendo tratadas populações que são esmagadas pelo racismo estrutural, né, e que são particularmente vulneráveis nesse sentido, populações negras, populações indígenas e, claro, também populações migrantes e refugiadas. Todo o cenário que se abre na cidade da perseguição, da criminalização, mas também da criatividade, da apropriação, da inventividade, da resistência, do combate. E eu acho que a gente não deve procurar uma coisa e esquecer outra, mas pensar que não há poder sem contrapoder. Não há dominação pretensa que não enfrente a sua resistência, aqui ou em qualquer parte do mundo, né? Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, para a Marcela e a alma lógica nisso, né, Marcela? A gente combinou um pouquinho. Eu, idealmente, pensaria em 20 minutos, né, 20, 25 minutos, e nesse tempo, se eu puder fazer alguma pergunta, alguma coisa que você acha que pode facilitar, né, e a gente também pode bolar que as perguntas depois sejam enviadas para a Vera, né, isso, e que ela vai apresentando as perguntas e vocês também vão apresentando. Vão dialogando, porque eu acho que não se trata de ter respostas, mas de levantar novas questões para tempos diferentes.
Então, sem mais, vamos deixar as moças brilharem. Marcela, é com você e depois a Núria. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada, Maria Helena, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, né, por ser chamada para participar aqui com a Núria. E na verdade, eu preparei aqui uma fala sobre um tema que eu venho estudando no meu doutorado. Minha orientadora está ali. Ela vai me ouvir pela primeira vez assim falar de verdade, apresentar meu trabalho né, assim, fora das qualificações e tal. Eu vou falar sobre refugiados aqui na cidade de João Pessoa. Inicialmente, eu não ia falar sobre venezuelanos no meu doutorado, né? Que eu estou fazendo meu doutorado na UFRN. Eu entrei em 2017, querendo estudar imigrantes na cidade de João Pessoa. Só que em 2017, os imigrantes que estavam aqui eram chineses, certo? Que chegaram em 2013, 2014, na época que o Brasil ainda estava com a economia lá em cima, e eu estava estudando essas figuras, que eu ainda estudo. Mas a partir de 2018, começaram a aparecer novos grupos, né, de imigrantes, refugiados agora, que foram os venezuelanos. E aí, conversando com minha orientadora, né, Gleice, que está ali, ela, não, Marcelo, você vai ter que falar sobre eles, dê o seu jeito, dê seus pulos, vai ter que falar desses dois grupos aí agora, que são totalmente diferentes, né? Os chineses, que estão numa área da cidade comercial, vieram para cá, né, inclusive, porque quiseram, são realmente imigrantes, e os venezuelanos que vieram à força, né, refugiados, com visto de refugiados, que também se localizam em outra área da cidade e têm uma outra relação com tudo, né, com as pessoas, com a forma de se locomover e essa coisa toda. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu fiz sobre os venezuelanos. E eu preparei, assim, 10 slidezinhos muito rápidos, são só imagens para vocês se ambientarem com o que eu falei. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Então, ó, rapidamente, eu vou falar só assim para não deixar solto essa história. A questão dos venezuelanos, né? Bom, o Brasil, ele não é o primeiro país, assim, no ranking de país que recebe mais venezuelanos. A Colômbia, o Peru e o Chile, eles recebem muito mais do que o Brasil, tá? Em 2020, tem esse dado aí de que 4 milhões de venezuelanos já saíram, né, do seu país em busca de melhores condições de vida. Aqui no Brasil, a gente tem 212 mil, né, já aqui. E na verdade, todo esse processo, né, de diáspora, digamos assim, ele vem acontecendo desde 2013. A gente meio que vem acompanhando essa história desde a morte do Hugo Chávez, o que meio que causou uma crise econômica e social muito grande no país, que eu trouxe só uns dados muito rápidos, assim, para vocês verem o impacto que essa crise econômica e social deixou. Então, tipo assim, população baixou de 2018 a 2020 de 31 milhões de pessoas para 28 milhões, tá? Mortalidade infantil aumentou para 26 crianças a cada 1.000 que nascem. Expectativa de vida caiu de 73 para 72 anos e a população perdeu uma média de 11 quilos. Então, tipo assim, muito impacto, né, que esse país vivenciou, o que vai fazer com que eles busquem, né, outras relações, outros países, melhores condições de vida em outros cantos. O Brasil é um desses países. E aí a gente vem acompanhando também que a travessia dessa população para cá, para o Brasil, é muito conturbada, né? Uma travessia muitas vezes exaustiva, feito a pé, né? Ao longo das estradas, muitas vezes entrando no país de forma irregular e caminhando durante dias e pagando preços exorbitantes, assim, para carros e transportes coletivos e tal. E isso vai deixá-los, né, numa condição de vulnerabilidade muito grande, principalmente assim que chegam no estado de Roraima, que é
aonde está fazendo ali a divisa com a Venezuela. Então, não é agora, não é de agora que os venezuelanos chegam no Brasil, desde 2000 que eles vêm chegando no Brasil, mas é importante dizer que o imigrante venezuelano que vinha em 2000 era um imigrante qualificado, um imigrante que vinha trabalhar nas empresas e tal. E agora, em 2016, que foi quando a leva aumentou, a gente vê um refugiado que tem necessidades e questões totalmente diferentes, né? Então, assim, a escolha pelo Brasil não é uma coisa que acontece por acaso, né? Já existia essa rota, né, entre Brasil e Venezuela durante muito tempo, até mesmo por conta dos acordos do Mercosul e de países relacionados ao Mercosul, tanto também com a lei da imigração de 2017, que foi uma lei que foi vista, né, como revolucionária até e tal, porque permitia, né, carteira de trabalho e melhores condições de residência e de entrada no país, principalmente para os refugiados e tal. Só que aí o que acontece é que tudo isso vem gerando uma série de consequências para o país, principalmente para Boa Vista e Pacaraima, que são as duas cidades do Brasil que estão recebendo diretamente esses venezuelanos. Então, também eu trouxe rapidamente uns dados muito alarmantes, né, que em 2019 um hospital de Roraima indicou que no final do ano, né, a gente teve 4% de aumento dos partos de brasileiras e 865% de aumento do parto de venezuelana em Roraima. Então, tipo assim, tem muita gente chegando e a busca por hospitais, medicamentos e tal é uma das coisas que eles vêm buscar aqui no Brasil. Também a gente teve um alto índice de sarampo, né, em Roraima, porque o sarampo a gente não tem mais aqui no Brasil, mas lá em Venezuela ainda é uma doença que existe. Fora um alto índice de crimes e tráfico, de homicídios, que muitas vezes estão associados à presença venezuelana na cidade. E aí também, né, tudo isso vai, de certa forma, criar um cenário meio caótico, né, nesse estado, e o governo do estado de Roraima vai entrar com ação civil, pedindo ajuda do governo federal para resolver os inúmeros problemas que estão acontecendo nesse estado. E uma das soluções que o governo do estado vai dar, vai ser, governo federal, digamos assim, foi o fechamento das fronteiras, né, que a gente sabe que deu muito mais problema, até porque tem diversas questões, assim, que uma vez que não tem mais venezuelano entrando nessas cidades, somente de Pacaraima, o comércio, né, da cidade meio que entrou numa decadência profunda. Pacaraima também não tem posto de gasolina, e uma vez que eles não podiam mais entrar na Venezuela para encher o tanque de gasolina, as pessoas não se locomoviam mais. Fora o aumento da migração informal, que uma vez que eles não têm o documento correto, não conseguem se inscrever nos programas, principalmente de interiorização, que foi outra questão criada pelo governo federal para, como é que eu digo, descentralizar essa concentração de imigrantes que estava em Roraima. Então, é nesse contexto de interiorização, que começa em 2018, que chegaram os primeiros venezuelanos à Paraíba. Então, o primeiro grupo chega em em julho de 2018, foram 65 venezuelanos que não se conheciam. Eu pensei que eles eram todos do mesmo local, que eles estavam todos instalados no mesmo canto. Não, vieram junto com as suas famílias e tal, e foram acolhidos pela Aldeias Infantis SOS, que está totalmente vinculada com a Acnur, né? E quando eles chegavam aqui, eles recebem residência, cesta básica, aula de português, assistência social, um valor de um salário mínimo durante 6 meses, enquanto eles ainda estão se organizando, né, na cidade, entrando em contato com essa cidade nova, com uma língua nova, essa coisa toda.
E a aldeia infantis, ela fica no bairro de de Mangabeira, que está bem aqui na zona sul da cidade de João Pessoa. Tá? Só para quem não sabe nada sobre João Pessoa, aqui é o centro da cidade, aqui é Epitácio Pessoa, que é a avenida principal, aqui são as praias e os bairros mais nobres, e aqui na zona sul você tem o bairro de Mangabeira, que é o bairro onde está a aldeia e é onde eles estão se localizando. Bom, e é nesse contexto, certo, que eu encontro esses venezuelanos, é nesse lugar, nesse centro de acolhimento que eu encontro esses refugiados venezuelanos que aparecem, tá, na minha vida. E eu não posso deixar de falar de uma aluna minha que resolveu fazer seu TCC sobre imigrantes também, refugiados, e o nome dela é Amanda Costa, que além de ser arquiteta hoje, ela também é teatróloga. E nessa conjuntura aí de teatro com arquitetura, a gente propôs que um grupo de venezuelanas que estava abrigada na aldeia infantis participasse de uma oficina de teatro com a gente, utilizando a técnica do teatro do oprimido do Paulo Freire. E aí, a Amanda, ela propõe uma série de atividades que tinham como fundamento achar emprego, né, a empregabilidade dessas venezuelanas que se propuseram a trabalhar com a gente. Foram um total de 9 venezuelanas nessa oficina, que com o passar do tempo a gente depois foi conhecendo os maridos, a mãe, a filha, e não sei o que, e elas foram entrando em contato com a gente. Então, assim, só para quem quiser ver esse ensaio fotográfico que a gente fez dessas oficinas, tem esse artiguinho aqui chamado Experimentando a Cidade através do Teatro, que eu coloquei ali. A técnica de Augusto Boal aplicada entre mulheres venezuelanas refugiadas, que foi publicado pela E-Metrópolis, aquela revista, certo? Tá na última edição. Então, tem várias fotos assim que a gente tirou do processo de oficina e de conhecimento e aprofundamento da nossa relação, que durou 4 fins de semana, tá? Bom, e aí, né, a gente levava essas venezuelanas para caminhar na cidade, para mostrar onde é que era o centro da cidade, onde é que era a integração de ônibus, onde é que era a rodoviária, onde é que era, sei lá, o canto para achar emprego, onde é que era o espaço público, mais bombação da cidade, essas coisas todas. E elas meio que perdiam um pouco do medo, né, de andar, de falar, porque elas estavam muito encabuladas, tá? Tinham acabado de chegar, era um portunhol, muitas vezes não entendiam muito bem o que a gente estava falando, mas com o passar do tempo a gente foi adquirindo uma intimidade e criamos até grupo no WhatsApp, a gente se fala de vez em quando, dá dica uma para outra e tal, e foi possível conhecer um pouquinho mais da realidade dessa galera que chegou aqui, né? E aí, isso aqui foi uma foto que eu coloquei. Essa é a Amanda, a minha aluna, que é teatróloga e agora arquiteta. Isso é a defesa dela do TCC, que a gente levou as venezuelanas que estavam disponíveis no dia para ir. E esse aqui é o educador social da Aldeias Infantis, que também ajudou a gente, que só o Sérgio, e eles foram assistir. Foi bem bonita a apresentação dela. Então, é só para mostrar assim, que elas viram e que elas interagiram com a banca. Bom, e aí o tempo passou, né? A gente continuou em contato até hoje, e essas pessoas que a gente conheceu na Aldeias Infantis, elas não estão mais morando lá. Elas tiveram que sair, né? Porque deu o tempo que elas eram acolhidas, os 6 meses, e elas tiveram que procurar lugar para morar, lugar para trabalhar, essas coisas todas, na cidade. E todas escolheram morar no bairro de Mangabeira, que é onde está a Aldeias Infantis, meio como um local de apoio, né? Assim, um ponto de referência para ajudá-las. Mas são pessoas que assim, recebem muito pouco, muitas vezes não conseguiram emprego, tem muitas crianças, não conseguiam local para deixar as crianças, então os maridos trabalhavam, muitas vezes as mulheres tinham que ficar em casa,
e era curto o dinheiro, então elas moram em residências assim, muito pequenininhas, muito simplesinhas, mas é interessante que a gente foi visitar a casa delas, né, conhecer a planta baixa, como é que elas estavam vivendo, essa coisa toda. E é interessante que elas estavam sempre rodeadas assim de outros colegas que chegavam, dos parentes, de outras crianças. O fato da casa ser muito apertada, elas recebiam a gente na calçada, traziam as cadeiras, né, as coisas para o lado de fora. E vocês estão vendo aí, é uma rua altamente deserta. Mangabeira é um bairro assim que a qualidade espacial não é das melhores, tá? E vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Isso não é um problema para elas. A gente está aqui na beira de um asfalto, né? Acabou de se pôr o sol, estava quente ainda, mas o espaço da calçada, o espaço público, é o lugar de recepção, é o lugar que elas estão acolhendo a gente, servindo água, servindo a comida típica, que é a arepa e essa coisa toda. E aí, só mostrando rapidamente, isso aqui é outra moça que também... Isso aqui é a garagem da casa, que eles não têm carro, então transformaram numa sala gigante, porque essa moça ela tem aqui 5 filhos e ainda recebeu 6 pessoas que vieram da Venezuela, da família dela, dentro dessa casa. Então, a garagem e a cozinha, tudo virou abrigo, digamos assim. E hoje, nesse quarteirão onde essa moça mora, tem mais outras 6 famílias morando. Então, tipo, esse quarteirão já virou pequena Venezuela, eles todos se conhecendo. E essa aqui é outra moça, e isso aqui ela era mostrando para mim os artesanatos que ela trouxe da Venezuela e que ela estava vendendo no bairro de Mangabeira para as pessoas e tal, para conseguir ganhar o dinheirinho extra. E, claro, o cômodo sempre muito simples, com geladeira, fogão, tudo dado, doado, essa coisa toda, no grupo do WhatsApp que elas faziam. Quem quer um colchão? Quem quer não sei o quê? Bom, e aí elas foram me contando coisas muito interessantes sobre a vivência delas na vida, né? Na vida em João Pessoa. Esses desenhos, inclusive, foram feitos por mim e por um querido amigo, Igor, que também está aqui, que foram, assim, situações que eles vivenciaram na cidade e que não tinha foto, não tinha nada, e eu, para espacializar ou para representar de alguma forma, eu fiz esse desenho. Então, é tipo assim, onde é que eu perguntava, o que vocês fazem para se divertir no fim de semana? E eles assim, ó, a gente vai para a praia de vez em quando, porque a passagem de ônibus aqui é R$4, e eles lá dizendo que a passagem de ônibus equivalia a 50 centavos. Então é muito difícil levar uma família de 6, 7 pessoas para a praia com R$4 a passagem de ônibus. Então era eles dizendo assim, de vez em quando iam para a praia, né? Eu também coloquei aqui essa imagem para representar os serviços, né, que as mulheres principalmente ocupam, são sempre serviços domésticos, serviços que são muito pesados de limpeza e tal, serviços que principalmente a população, inclusive brasileira, não aceita fazer, certo? Pelo preço que é pago, eles aceitam. Fora fofocas, né? Acham muito estranho as formas de sociabilizar aqui no Brasil, né? Se sentem de alguma forma explorados, e são, de fato, até tá perdido totalmente, não saber como é que pega um ônibus, como é que vai para cima e como é que vai para baixo na cidade. Então, assim, muitas coisas eles foram me dizendo, justamente fazendo essa ligação entre cidade e imigrante, cidade e refugiado, né? Mostrando que essas duas coisas elas estão totalmente conectadas e que não são só eles que sentem esses problemas que a cidade tem para oferecer, mas como um todo, né? A cidade como um todo, a população como um todo sofre com essas coisas, mas eles principalmente. E aí, por fim, o último slide que eu tenho para mostrar para vocês é que no ano passado, dezembro do ano passado, um outro grupo de refugiados venezuelanos chegou na cidade de João Pessoa. Esse grupo, dessa vez, não veio com nenhum programa do governo, tá? Eles não vieram pela casa de apoio, nem pelo processo de interiorização, que foi um grupo de uma comunidade indígena, Uaral, eu não sei se é assim que fala, tá? Que é um grupo que você vê que eles são muito, como é que eu digo?
eles são indígenas mesmo, né? Eles muitas vezes não sabem falar nem o espanhol direito, eles têm o próprio dialeto. E essa galera aparece de uma outra forma, né? Não aparece acolhido, eles não aparecem buscando emprego nos locais formais, não tem carteira de trabalho, e eles estão na rua pedindo dinheiro, dormindo nas calçadas e tal. E a gente só se deu conta da presença deles por conta que teve uma denúncia anônima ao Corpo de Bombeiros mostrando a situação vivenciada por esse grupo de 35 venezuelanos indígenas, né? Na verdade, eles preferem ser chamados de guaraus e não venezuelanos, porque muitos deles não se identificam como venezuelanos, né? Numa situação assim super precária, né? De subnutrição, doentes, numa situação assim muito, 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 muito triste. E foi quando a gente se deu conta que essa outra população estava aqui e é outra questão já, né? Já é diferente do outro público que eu trabalhei. Então, assim, é só para mostrar para vocês o contexto, mais ou menos, do que está se passando aqui em João Pessoa e dizer que, assim, eu sei que eles estão em todas as cidades. Quando eu converso com várias pessoas de Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, eu sei que não é uma realidade só de João Pessoa, mas, assim, eu acho que foi, pela primeira vez, assim, um dos grupos que mais chamou atenção na Paraíba, sabe? Que não é uma cidade, assim, que é a primeira escolha dos imigrantes, né? A gente sabe que Recife, aqui do lado, Natal e Fortaleza são cidades muito mais atrativas, se você for falar de comercialmente, né? Então, para a gente aqui, é uma imagem muito chocante isso que está acontecendo. Você falou do trabalho feito, você mostrou uma foto sobre o grupo de Teatro do Oprimido, que é Augusto Boal, né? Mas eu ouvi rapidamente você falar também em Paulo Freire, então não ficou claro se você queria dizer Augusto Boal e falou Paulo Freire, ou se vocês também fizeram algum tipo de, você está muda, de vivência baseada em Paulo Freire. Augusto Boal. Augusto Boal? Augusto Boal, sim. Foi Augusto Boal. Porque aí eu ia perguntar mais coisas, né? É que toda a questão... queria destacar... Assim, pode falar. Toda a questão proposta pela aluna, pela Amanda, foi de Augusto Boal. Meu Deus do céu, eu falei errado, né? Mas também uma série de metodologias aí de Paulo Freire que ela também... Tá. Ok, porque para a gente não estava tão claro, né? Então, eu queria também pontuar que aqui na nossa cátedra já fizemos 2 visitas a Roraima, né? E a Vera fez foi das 2 vezes, né, Vera? Não, eu fui na primeira. Eu fui na primeira com eu, a Júlia, Mariane, enfim, a Liana. Né? Não, a Rosana foi na segunda com a Liana de novo. Nós fomos com a Carol. E a gente, algumas coisas que você falou tem grande ressonância com alguns aspectos que a gente viu. Por exemplo, né, a questão indígena, que essa vulnerabilidade, aí como é a gente começar a pensar no que alguns teóricos chamam de interseccionalidade, né? Porque são nós de opressão que eles não se dividem, eles na verdade se misturam, eles se somam. E a gente precisa, para analisar a realidade, também ver um pouco mais sobre isso, né? Então, se em algum momento eles podem ter todo um estranhamento em termos de afastamento por serem de fora, o que a gente até pouco tempo achava que não tinha no Brasil, mas como no Brasil os discursos de ódio eles se multiplicaram, nós tivemos episódios muito graves de xenofobia em Roraima, né? E em alguns mais isolados em outros estados relacionados, inclusive, à presença de venezuelanos.
E um dos alvos mais sérios foram os indígenas, porque eles ficam em grande desvantagem pela incapacidade de se comunicar e por se declararem de uma outra nação. Né? Então, ele é uma nação dentro de uma nação e que vai para uma outra nação e que, sendo identificado como indígena, ele vai sofrer, além da possivelmente xenofobia, racismo, a pobreza, para a gente ir montando um quadro mais de uma possibilidade analítica mais profunda, mais densa, considerar a vulnerabilidade nas cidades. Eu gostei muito da sua apresentação e da forma como vocês deixaram elas mostrarem como elas se apropriaram de tudo que elas encontravam, conquistavam, palmilhavam na cidade. Então, agora eu queria passar a palavra para a Núria Manresa Camargo. Maria Helena me ligou, né, me fazendo esse convite, e ela falou: Núria, queria te fazer esse convite junto com Vera Razan para a gente participar, né, dessa conversa. E junto com você também estará a Marcela Dimenstein, que trabalha investigando os refugiados. Então, apesar de eu acompanhar sobre os refugiados na mídia, assim, não é algo que eu domino, é algo que falei, uai, deixa eu ver. E pus lá no Wikipedia, refugiado. Aí me aparece a seguinte definição: toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem, que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao país. Né? Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Então, hoje eu vou falar de um trabalho, né, de um lugar que eu trabalhei como arte educadora, de 2014 até 2020, e com refugiados sem refúgio, vamos dizer assim, são os adolescentes negros do país, aqui em Belo Horizonte. Então, eu vou apresentar um pouco do trabalho como arquiteta no Desembola na Ideia. O Desembola na Ideia é um projeto organizado por um psicanalista, o Múcio Greco, que, diante desse fato, né, de que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, é assassinado no Brasil, ele pensa nessa proposta, que é um espaço de atenção psicossocial e de ateliês diversos para jovens em situação de vulnerabilidade urbana, aqui em Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar nesse projeto em 2014, eu me formei em 2012 em arquitetura e urbanismo, e no meu TCC eu investiguei hortas, jardins, espaços na cidade que eram construídos pela própria população. Então, nas periferias urbanas, pela falta de espaços públicos, às vezes espaços vazios que eram usados como acúmulo de lixo. Algumas mulheres se organizavam e criavam ali hortas, espaços de convívio. Muitos dos meus registros do TCC se parecem com essa foto que Marcela apresentou, né, na calçada, então com umas ruas vivas. Enfim, depois desse TCC eu organizava algumas trocas de mudas pela cidade, então com essa desculpa das plantas, conhecendo outros modos de relação com o espaço, com a natureza, e nisso o Múcio me fez um convite de planejar o jardim desse espaço do Desembola na Ideia, né, desse projeto. E eu fui até o Desembola e falei, olha, bacana demais, super legal o seu projeto, mas eu queria me oferecer para dar uma oficina, da gente construir junto esse jardim, junto com os adolescentes, pode ser? E aí, nisso ele, tudo bem. Aí eu fiz todo um planejamento, em quanto tempo a gente, aquela coisa bem arquiteto, né? Planejando cronograma, como que ia ser, os ateliês e tudo. E comecei a dar uma oficina semanal, ia trabalhar nesse espaço junto com os adolescentes que frequentavam esse projeto. Como arquiteta bem tradicional, comecei apresentando para eles o que era planta, o que era corte, o que era fachada, um pouco das representações que a gente usa na arquitetura, né, para imaginar esses espaços. Esses exercícios, assim, foram feitos, mas nem tanto. Muitas vezes eles falaram, não, que é isso, professora? Não, para que imaginar esse espaço? Não.
E outras vezes aconteceram. Eu trouxe aqui os poucos encontros assim de sucesso em desenhar planta com os meninos, assim. Mas surgiram os desenhos, como por exemplo, nessas plantas, né, surgiram então, aí esse espaço que o projeto funciona era onde era a antiga FEBEM, a extinta FEBEM, né, que teve várias denúncias de maus tratos com jovens e adolescentes. E a extinta FEBEM funcionava aqui em Belo Horizonte, num grande espaço, com vários prédios que foram construídos bem nessa estrutura panóptica de vigilância, em que um prédio circunda um pátio central, que alguém no centro consegue vigiar todos os lados, né? Que é uma estrutura muito usada em hospitais, em escolas. Bom, e extinta a FEBEM, esse prédio ficou vazio por muito tempo, até que o Estado criou um espaço chamado Plug Minas, onde acontecem diversas atividades para jovens e adolescentes, formação em circo, dança, e são, acho que, 7 ou 8 prédios, e um desses estava desocupado e abrigou o projeto Desembola na Ideia. Com essa proposta de atendimento psicossocial, mas completamente diferente da FEBEM, né? Numa área de internação, era outra proposta. Que a ideia era mais que esses sujeitos eles construam sentidos para suas experiências, né? A partir desses encontros entre os ateliês e os psicólogos. Bom, então, voltando, então a gente começou a fazer esses desenhos e a ideia era quebrar um pouco desse panóptico, porque essa estrutura não condizia com essa proposta do projeto, né? Então, a gente trabalhou principalmente, eu me coloco como jardineira, né? Eu gosto muito de plantas, sou neta de agricultores, então eu falei, vamos trabalhar na terra, o que eu gosto, e também era sempre uma escusa, às vezes, para uma conversa com a mãe, com a tia, com a avó que levava aquele menino, né? Que linda essa planta, então. E a gente ia trocando funções das plantas, trocando mudas e experiências também. Então, uma das propostas para começar a quebrar esse panóptico era plantio de bananeiras, construção de mobiliário. E, a princípio, eu tentei muito por essa forma tradicional do desenho arquitetônico e logo vi que não ia dar pega com os meninos, sabe? Assim, essa história de planejar, depois construir, esse desenho arquitetônico muito impositivo, ou também não valeria a pena, não seria interessante para o que o projeto se propunha, eu fazer um projeto e os meninos executarem, né? Nessa função do arquiteto como desenhista que impõe um desenho em que o outro constrói sem pôr de si, né? Então, se a ideia era os meninos construírem suas experiências, não fazia sentido nenhum eles só construírem o projeto que eu desenhei. Então, a gente fez esses experimentos de desenho e a minha surpresa foi que as singularidades e o projeto em si, ele começava a aparecer quando a gente punha a mão na massa, nas ações. E ali, no dia a dia, nos encontros, iam surgindo as propostas, né? Que às vezes as falas não saíam no desenho, né, também. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, a partir de uma ideia de um dos meninos de trazer um ponto de água para esse jardim, que em Belo Horizonte é super seco, ele queria uma espécie de uma fonte circular. Então, a gente improvisou um compasso, e na impossibilidade de fazer o projeto, planejar a obra, a gente improvisou um compasso com 2 palitos de churrasco, por exemplo, e um barbante. Colocamos no centro e traçamos uma circunferência. Depois desenhamos na escala 1:1 nesse pátio e fomos construindo. Então, a partir da construção e do acaso que surgia nessa construção, é que a produção desse espaço ia se materializando. Então, a ação e a obra é a definidora desse espaço, né? O encontro entre a gente. Aqui, assim, eu fiquei 6 anos, eu trouxe alguns, eu preparei um pouco antes, alguns que me vieram à cabeça, assim, desses encontros que foram marcantes. Eu acho que é importante dizer que acho que as oficinas de arquitetura no Desembola, elas são assim um verdadeiro fracasso, talvez, para a arquitetura, assim, que é essa disciplina em que planeja e propõe um espaço e ele fica belo e lindo, porque as oficinas de arquitetura, aqui nesse caso, elas eram um constante projeto e uma obra sem fim, em que ela vai se modificando a partir desses sujeitos que vão aparecendo e dessas histórias de vida que vão surgindo. Então, não pode-se dizer que é uma obra final de arquitetura que vai ser eternizada por quem construiu, mas é uma arquitetura que se dá a partir desse encontro e desses acasos que o tempo proporciona.
Aqui, me chegou um adolescente e nessa pergunta apresentei o espaço, falei, olha, e aí, o que você gostaria de fazer para esse espaço que te parece interessante? Aí ele falou, olha, professora, eles chamavam assim, eu queria traçar um caminho para a minha vida. Pensei em traçar um caminho para esses jardins. Falei, olha, os caminhos realmente são artifícios utilizados no paisagismo, nos jardins. Como você imagina esses caminhos, para onde eles vão te levar? E também nessa estratégia de usando materiais muito simples, entreguei um rolo de barbante e palitos de churrasco que a gente foi fincando na terra e ele foi traçando esses caminhos, direcionando para pontos que ele achava interessante no espaço. Assim, a gente tinha uma rede feita com uma rede de pesca para se deitar, uma horta. E esses caminhos, à medida que eles iam sendo feitos, eles também iam sendo desfeitos por um que tropeçava num barbante e caía, ou pela própria circulação ali do espaço. Então, assim, era o ato, mas à medida, nesse processo de fincar os palitos e traçar essas linhas, a gente estava pensando e propondo nesse espaço, né? Aqui é um outro caso, um outro projeto feito, que é o chuveiro. Depois do plantio das bananeiras, essas bananeiras cresceram, como vocês podem ver aqui, quebrando um pouco desse panóptico, né? E era um verão quente, os meninos falaram, nossa, eu queria uma piscina. A fonte já tinha ficado pequena, eu quero molhar o corpo, essa fonte está pequena. Aí a gente, falei, vamos ver, então, como que a gente vai fazer? E a questão, acho que aqui, não era fazer os desejos dos meninos, não era isso, mas a partir das questões que eles traziam, a gente pensar juntos, construções, saídas, e a gente pegou um balde, colocamos um chuveiro, um restante de chuveiro quebrado, e à medida que a gente enchia esse balde, dava um banhozinho de um tempo, assim. Então, uma verdadeira gambiarra que a gente fez a partir desse encontro, assim. Então, acho que era uma oficina de arquitetura, uma oficina de gambiarras, assim, em que o espaço ia ganhando essas ressignificações a partir do uso. Essa outra oficina, a gente chamou de Cidades Invisíveis, era junto com a oficina de culinária. Um dia a gente fez um encontro entre a oficina de arquitetura, a oficina de culinária e a oficina de fotografia. Então, diante dessa questão, desse corpo que é morto, que é perseguido na cidade, que é criminalizado, que a experiência desse corpo é criminalizada na cidade, a gente fez um ateliê de urbanismo, de pensar uma cidade. Então, a gente partiu do Ítalo Calvino, que é de onde partem nossas referências, também muito coloniais, né? E aí a gente traz as nossas, e os meninos trouxeram o funk, as deles, e a gente montou em conjunto essa cidade. Então, a gente leu um dos contos lá do Ítalo Calvino, A Tecla, que era uma cidade, que ela é muito pensada pelos usuários, né? Todos os contos são muito nessa linha, em que a experiência dos usuários vão formando essa cidade. E a gente falou, e aí, vamos pensar, nossa, os meninos começaram a traçar umas avenidas super sinuosas, que foram pintadas de azul, de repente viraram rios. Nessa cidade, cada um deles foi construindo sua casa. Então, um construiu uma casa pequena para ele, falou que queria morar sozinho. Outro construiu uma casa enorme, falou, quem quiser pode morar comigo. Outro falou que moraria num submarino e seria um pescador nesses rios. O espaço público criado por eles era o baile funk, uma grande caixa de som enorme que reunia todos os moradores dessa cidade. E também tinha uma horta enorme, que eles falaram que era igual a do Desembola, em que eles plantavam e comiam. E aí, a oficina de fotografia tinha trazido algumas imagens antigas que a gente foi costurando. Então, tinha uma ponte que ia para o baile, para a casa de um, para ligar o baile funk, que era um pouco essa centralidade, esse espaço coletivo que foi sendo construído. E isso tudo era uma leitura de Ítalo Calvino ao som de um funk que sempre estava presente nas oficinas para embalar esse corpo e essa construção e essa discussão. Eu trouxe aqui alguns encontros, né, em que aconteceram acontecimentos, mas entre esses 6 anos desses encontros semanais com os adolescentes, nem sempre surgia algo, sabe? Assim, muitas vezes, a maioria desses adolescentes é egresso da escola, então esse formato de ensinar, ditar algo a ser feito, a gente viu que não funcionava, sabe? Então,
acho que era uma forma também da gente experimentar o que desse algum encontro, algum acontecimento. E a gente fazendo muitas discussões entre a equipe, entre os adolescentes, e o Múcio trouxe uma definição que eu achei pertinente trazer, assim, para definir um pouco do que era esse projeto, quando é que acontecia, né, esse projeto. Era o acontecimento. Entendemos acontecimento como a irrupção de singularidade no momento mesmo de sua produção no discurso, como algo novo, de fora, que muda a disposição normal dos corpos e da linguagem, uma descoberta, um instante, um limite do que já é pensado, que rompe o aqui e agora, como efeito de inventividade. Trata-se de criar novas possibilidades a partir do quase nada, múltiplo de nada, nas dimensões da arte, da psicanálise e da política. Há um sujeito inédito que advém do acontecimento, imprevisível, mas necessário. Ótimo. Agora, e aí, Maria Helena? Vamos Olha, lá? Muito bacana, né? Muito, 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 porque eu estudo a temática do adolescente em conflito com a lei no sistema socioeducativo há muitos anos, pelo menos 15 anos. E o que a gente vê em termos de arquitetura, e eu queria chamar a atenção assim, por que esse convite foi endereçado para essas jovens criativas. Eu acho que é para a gente pensar que toda vez que populações diferentes e colocadas, diferentes indesejáveis, né, assimiladas ao perigo, ao contágio, né, a alguma coisa que pode fazê-las alvo do que Ben me chamou de necropolítico, né, que não pretende mais integrar, nem excluir, mas eliminar, né, ou não tem pensamento que inclua a vida para elas, então de uma outra maneira se pode dizer isso. A gente encontra também, não raro, muitas vezes, não apenas a arquitetura, mas um somatório de disciplinas, né, e aí a gente vai, que incluem a psicologia, que incluem perfeitamente a educação, uma grande gama de áreas da saúde, que podem incluir toda uma série de disciplinas que elas vão pensar saídas que tiram o problema da frente das pessoas que realmente importam, né? Então, essas pessoas são colocadas em instituições. Eu e a professora Vera Razan estamos vendo de uma maneira muito inquietante esses grandes panópticos descritos por Núria, né, como pensados para populações, como uma realidade, aliás, né, pensados inicialmente como situações provisórias, improvisadas, possíveis diante de uma coisa inesperada, mas que a gente já tem gente que está com 25 anos, 28 anos e que nasceu nesses lugares provisórios para migrantes e refugiados em várias partes do mundo. Então, essas ideias foram trazidas aqui para que a gente consiga continuar a pensar colocando a vida no centro, para que a gente possa continuar a pensar para além desses panóticos, para que a gente se livre das prisões e não pense, onde quer que esteja no rol das disciplinas, né, em continuá-las. Essas prisões para essas populações criminalizadas, discriminadas e exterminadas, né? Então, esse foi o sentido, né, dessa abertura de olhar que elas demonstraram e de imensa criatividade, né, com populações que são, dito por pessoas que não as conhecem, desde já, difíceis, né? Então, eu agradeço muito a Núria, foi linda a tua exposição. Espero poder continuar a contar com vocês, né, Vera, para as aulas que a gente tem pensado juntas, e para outras iniciativas. Espero que a gente continue se falando e acho que agora a gente tem que abrir para as perguntas. É isso aí. A gente tem aqui uma pergunta do Vitor Bellarmino. O Vitor coloca aqui, gostaria de deixar uma questão. Fiquei curioso sobre a escolha do local de moradia desse grupo de venezuelanos nesse bairro da Zona Sul. Quais elementos poderiam ter mediado essa escolha? É possível afirmar certa familiarização com o lugar? Tem mais a ver com as condições de vida nesse lugar? Eu acho que é mais direcionada, nesse caso, a Marcela, né? Uhum, sim. Bom, Vitor,
deixa eu responder pegando um pouco do gancho do que Maria Helena falou, né, dessa coisa da arquitetura provisória, né, essa coisa da arquitetura que muitas vezes não é adequada a um certo estilo de vida, ou a um certo grupo e tal. A Aldeias Infantis, ela está localizada no bairro de Mangabeira e, assim, de fato, ela não foi pensada para abrigar os venezuelanos, certo? Ela tem uma tradição de receber crianças ou mulheres que estão passando por algum tipo de problema e tal, e nesse processo de interiorização ocuparam a Aldeias Infantis com o público venezuelano. Então, tipo assim, a princípio, você olha assim e não tem o visual de um local de refúgio, né? Inclusive para grandes famílias de 6, 7 pessoas. E aí, quando eu fui perguntar para as pessoas que eu estava, né, trabalhando, as mulheres que eu estava trabalhando e tal, onde é que elas estavam morando depois que saírem, todas me afirmaram que estavam morando em Mangabeira, que é esse mesmo bairro, certo? Que é um bairro muito popular da cidade de João Pessoa, assim, que tem um tamanho gigantesco e que surgiu na década de 70 como conjunto habitacional, tá? Então, assim, o visual do bairro é aquele típico visual de conjunto habitacional militar da década de 60 e 70, que é uma padronização em escalas gigantescas de casas e apartamentos. E assim, tem vários trabalhos aqui em João Pessoa que é sobre essa questão da qualidade ambiental, sobre não só do bairro, mas de todos os outros conjuntos habitacionais desse mesmo período que surgiram na cidade, e todos concluem dizendo que foi um período que houve muito pouca intenção, de fato, de preservar a qualidade, como é que eu digo, de criar um espaço de fato agradável e tal, e mais preocupado em, né, ser ocupado em números. Então, foi um choque quando eu descobri que eles todos escolheram ficar, né, no bairro de Mangabeira, e aí todos me alegaram que era porque já estavam acostumados com o ritmo daquele bairro, que é um bairro que é cortado por um super BR, certo? É um bairro que tem dimensões gigantescas, assim, não é agradável de você fazer as coisas a pé e tal. E o que eles me alegam é que a aldeia, ela acaba se transformando num ponto de referência. Quando eu perguntei onde é que vocês foram passar o final do ano, minha gente, como foi a virada do ano novo, né, no encontro que a gente teve, e eles todos foram para a aldeia, para a festa que a aldeia fez, apesar deles não estarem mais, né, fazendo parte do programa. Então, tipo assim, é um ponto de referência, é um ponto de apoio. Quando tudo dá errado, a galera vai para lá, se pega no Sérgio, né, que é o assistente social, nos professores de português, nas pessoas que eles conhecem. Então, assim, muito mais do que prezar por um lugar que eles amam, que tem a ver com a memória afetiva deles com o lugar, tem mais a ver com uma sobrevivência, né, assim, com o que tem num valor acessível perto daquele lugar que eles já estão familiarizados, né? A outra pergunta. Como foi? Das calçadas. Chama a atenção como os imigrantes vão ocupando a cidade, resgatando padrões sociais para não estão desaparecendo como sentar nas calçadas. Pois é, e é engraçado essa coisa das calçadas, né? Porque tem muito, assim, tem esse quarteirão que eu falei para vocês, que são esses, que já tem 6 famílias ocupando, o espaço público de noite, que é um bairro, assim, Mangabeira bomba de dia, mas de noite é uma coisa que as pessoas ficam reclusas dentro de casa, certo? É um bairro que não tem praças, tá? Tem uma ou outra perdida numa dimensão gigantesca. Então, assim, de fato, a área de lazer no bairro sempre foi o quintal das casas. E agora a gente está vendo, né, uma galera que, claro, chegou aqui, inclusive, sem essa noção de
de violência e insegurança que já é incrustado na nossa cabeça desde que a gente nasce, e não tem medo de usar a rua, né? Porque provavelmente era assim que eles faziam lá no bairro deles, né? Desse jeito. Apareceu mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Incrível. Tem mais algumas aqui, sim. Vamos lá. Incrível como os Waraus, apesar de toda a dificuldade da interiorização, se movimentam e atravessam essas fronteiras, chegando na presença de uma pessoa como o Rio de Janeiro. Você chegou a pesquisar como eles chegaram lá? Pois é, eu não conversei com essa parcela da população, porque eles chegaram em dezembro do ano passado e eu tinha acabado de terminar, assim, eu decidi assim, chega, não vou fazer mais trabalho de campo, passei o ano 2019 inteiro fazendo, se eu não sentar para escrever alguma coisa, a minha orientadora vai me matar. E aí eles apareceram depois que eu tinha estabelecido esse ponto final, então eu não me adentrei com esse grupo, mas eu tenho que pesquisar mais sobre isso, sobre como é que eles chegaram, por onde eles vieram, por que escolheram João Pessoa, né? Eu acho isso importante, Marcela, porque, por exemplo, a gente também se pergunta aqui no Rio de Janeiro, tem um grupo que chegou e ficou aí perto, muito tempo, perto da rodoviária Novo Rio. E, na verdade, o que a gente viu lá, a gente vê pela nossa pesquisa e também a gente observou e conversou até com alguns lá em Roraima, é que há uma grande dificuldade de interiorização da população indígena, né? Porque muitos deles têm uma formação, que é uma formação muito voltada para a agricultura ou então artesanato, enfim, muito difícil de encontrar um lugar na cidade formal. E o custo de vida nas cidades, principalmente as capitais, é muito alto para quem não tem essa possibilidade. E aí a gente sempre se pergunta, mas como chegaram? É de fato o que a gente conversando até com pesquisadores da questão indígena, alguns pesquisadores que vivem lá em Roraima e que estão trabalhando diretamente com essa população, né, e junto aos abrigos, etc. Pelo menos pelo que eu me lembre, os Warau, eles são porque lá eles têm algumas outras etnias, aqui a maioria é dessa etnia, né? Eles migram muito, eles têm esse desejo. Agora, é interessante entender, assim, como é que eles chegam sem recursos? É andando, é pegando carona, é de vez em quando vendendo algumas coisas e conseguindo recursos. Como vão se virar nessas cidades? Porque também acaba que eles são os que mais sofrem com a xenofobia, né? Inclusive lá em Roraima, né? Existem 2 abrigos que nós visitamos. A gente discutiu muito isso na última conversa também, e também na conversa sobre a questão dos abrigos em Roraima. Então, a gente conheceu um em Pacaraima e outro em Boa Vista, que foram pensados exatamente para essa população. Existe uma ocupação também em Roraima que é dividida entre uma população indígena e não indígena. Eles começaram a fazer isso. E agora existem alguns indígenas que vieram da Venezuela, nem vou falar que são venezuelanos, já que eles se consideram uma nação dentro da nação, mas que vieram da Venezuela e que estão, na verdade, já participando de outras cidades próximas, Pacaraima, Boa Vista, ou outras localidades, e até com uma certa aproximação com povos indígenas daqui do Brasil. Então, existem várias situações interessantes, mas, de fato, eu fico curiosa de saber como eles vieram, já que eles vieram sem todo esse suporte do refúgio, de você chegar noutra cidade, ou com um trabalho, ou com uma estrutura de acolhimento, e chegam numa situação de extrema vulnerabilidade, que você mostrou ali, inclusive, a questão da subnutrição, eles sofrem muito mais, né, com essa questão da violência. Então, eu acho que seria muito interessante, eu não sei se você vai ter essa oportunidade ainda, mas de tentar compreender como eles chegaram. Você disse que chegaram num grupo, né, de 35 pessoas, 38, sei lá, e que a gente viu também lá nos abrigos que, de fato, eles
enquanto a gente via as outras famílias chegarem 3, 4, 5 pessoas, as famílias deles eram famílias numerosas, né? 20, 30. Então, possivelmente, veio a família toda, todos os agregados de várias idades, do neném até o mais idoso, né? Então, eles têm essa relação familiar de não quebrar essas relações. Então, acho que é interessante, de fato, assim como entender onde eles se localizam, porque isso não ficou muito claro para mim, eu queria que você esclarecesse. Eles estão nas ruas ainda? Como está a situação deles? Então, inclusive foi interessante você falou aí do Rio, porque aqui também esse grupo ele está num bairro totalmente diferente de Mangabeira. Eles estão no centro da cidade, do lado da rodoviária também. Engraçado isso. Então, devem ter chegado de ônibus, então, né? Com certeza eles devem ter chegado de ônibus. Agora, é engraçado também porque eles estão aqui na cidade, mas eles se vestem diferente. Eles usam uma roupinha quase cigana, assim, que é totalmente diferente do resto do público venezuelano, sabe? Você vê que tem uma certa inocência em várias coisas que eles, né, do jeito que eles se portam, do jeito que eles pedem ajuda e tal. E é uma coisa que é bem preocupante, assim. É um público que não tem celular, é um público que eles, inclusive, não sabem falar muito bem, não se relacionam, tem muito medo, né, de falar. Inclusive, eu sei muito pouco sobre eles aqui. Eu confesso que eu não me adentrei nesse público, tá? Porque apareceu assim do nada e eu já estava pesquisando outra coisa, não inseri. Mas as notícias que eu vi sobre eles era que, tipo assim, eles também recusaram, né, receber ajuda do Corpo de Bombeiros, recusaram receber ajuda da prefeitura e tal, porque tinham medo de serem mandados de volta, de acontecer alguma coisa, né, pior do que a situação precária que eles já estavam tendo que viver ali, né, no centro da cidade. Então, realmente, é um público que sofre muito. Eles ainda estão, nesse período de pandemia, não pararam de estar nas ruas pedindo esmola, pedindo alimento, né, com várias crianças, inclusive, não sei como assim, como a pandemia afetou a vida deles. Eu não me adentrei nesse público, mas eu sei que com o público que eu trabalhei, né, com os venezuelanos que chegaram com apoio, a pandemia também foi uma grande questão. Muitos trabalhavam em restaurantes, trabalhavam em lojas que fecharam e acabaram ficando totalmente sem emprego e sem o único fonte de renda, digamos assim, que a família tinha. Então, eu soube de famílias que se separaram, né, os maridos e as mulheres e tal, por conta das brigas, por conta de não estavam conseguindo se manter e tal. Então, eu sei que também foi uma barra esse período para esses refugiados que também vieram com apoio. E só pegando aqui o que Thaís colocou para eu responder, realmente essa coisa da rede, a rede de conexão, não só para os venezuelanos, mas para os chineses, que também que eu estou trabalhando, os dois grupos, é a grande questão do meu trabalho. É como essa rede, hoje, né, essa questão da pós-modernidade, né, nas palavras do Bauman e do, como é, o que eu adoro, o geógrafo, David Harvey, é a grande questão, né? A relação entre eles, é a conexão, é o WhatsApp, é o contato, a fácil conectividade entre eles, né? E hoje em dia, assim, posso dizer que a grande quantidade de venezuelanos que chegam em João Pessoa não vem mais no processo de interiorização, vem por conta dessas redes de conexão, um com o outro, um com o outro, um com o outro, um acha um emprego para o outro, um encontra a casa para o outro, e de certa forma estão se transformando em personagens independentes, né, na cidade. E é isso, né? É uma outra realidade que vão trazendo, um outro costume, uma outra língua, uma outra culinária, uma outra religião, inclusive, e está mudando o cenário da cidade de João Pessoa, não só através dos chineses no centro, que está virando uma Chinatown,
como também o bairro de Mangabeira, que está virando agora uma pequena Venezuela. E o que você acha disso? Você acha que... Porque, assim, a gente vê o que você está falando, e a gente verificou isso em outras cidades, não só no Brasil, no Rio Grande do Sul também se vê isso, e a gente tem também em São Gonçalo, tem na Baixada também, umas áreas que são pequena Angola, pequena, enfim, vários cenários, mas, por um lado, isso é bom em termos de... Tem aqui uma pergunta sobre isso, da rede de solidariedade de trocas. Por outro, reduz a integração e aumenta a xenofobia, não? O que você acha? Bom, engraçado isso, porque, assim, de fato, é uma coisa assim que fica bem nítido as territorializações que vão sendo criadas, sabe? Mas quando eu questiono, inclusive para as pessoas, né? O que você acha desses chineses aqui? O que você acha desse venezuelano é diferente? O que você acha desses chineses aqui? A galera gosta, a galera fala assim, não, são eles que estão trazendo trabalho para a gente. Eu quero que eles fiquem, sabe? Então, tipo assim, principalmente com o público chinês, eu não vejo um recuo, tá, da população de João Pessoa. Com relação aos venezuelanos, eu confesso que eu acho que eles não foram ainda visualizados, digamos assim, pelo povo aqui da cidade. Eu não acho que as pessoas perceberam que eles estão aqui. Talvez o povo de Mangabeira tenha percebido, mas os outros bairros da cidade, eu acho que eles ainda passam desapercebidos. Então, a gente não vê questões assim, pelo menos a minha percepção das pessoas que eu conversei, a gente não vê grandes preocupações de tirar emprego, de como é que eu digo, de tipo assim, de evitar. Inclusive, eles estão trabalhando em empregos que muitas pessoas não aceitam, né? Eles acabam fazendo serviços pesadíssimos, inclusive em horários de trabalho exorbitantes, por conta que aceitam trabalhar sem carteira assinada, né? E tal. Então, assim, o que eu acho? O meu trabalho, ele todo se propõe a entender o imigrante como um elemento importante para a alteridade na cidade. Então, eu acredito que a presença dessas pessoas, tanto chineses como venezuelanos, é algo bom, é algo que faz a gente pensar na tolerância, faz a gente entrar em contato com novas culturas, faz a gente se integrar melhor. A gente sabe que, eu não sei se vocês sabem, né, mas a Paraíba é um lugar muito fechado, tá? É um local que não é totalmente cosmopolita quanto o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, etc., Belo Horizonte, Recife, né? Então, assim, é uma cidade onde o povo é muito fechado. Então, eu acho que a presença dessas figuras, mesmo que de forma pequena, mesmo como sendo, assim, um elemento de desconforto, tá, na paisagem, pode sim, de fato, contribuir para uma, como é que eu digo, uma dinamização. Dinamização, existe essa palavra? Sei lá, da lógica da cidade, né? Até mesmo para mostrar que outras realidades existem, realidades que podem ser, como a dos chineses, melhores do que as nossas, ou como a dos venezuelanos, que é muito pior, né, do que grande parte da população local, né, vive. Os chineses vêm também mais no sentido comercial, bem mais estruturados, eu acredito, né? A Thaís pergunta também, ela fala assim, esses relatos que a Marcela trouxe mostram como é importante a rede de apoio para as pessoas que estão em refúgio. Aí pergunta, você sabe como eles estabelecem e mantêm esse contato entre si? São sempre da mesma família? E aí eu até pego essa pergunta e trago de outra forma para a Núria, que é o seguinte, como esses adolescentes chegam até as suas oficinas? Eles também, um vai chamando o outro, ou eles
são chamados em alguns lugares? Como isso acontece, né? Como acontecem essas redes? Uma é a rede dos refugiados, dessa ajuda mútua, que vem, inclusive, faz com que eles venham, e que a gente viu também os próprios nordestinos, quando chegaram aqui no Sudeste, um foi trazendo, e até hoje é assim. E outra é essa questão dessas outras redes de amparo e essas oficinas, como fazem esses adolescentes, no mundo como o nosso atual, irem buscar essas possibilidades. Então, eu acho que pode ser interessante, a partir dessa pergunta da Thaís, esses dois focos. Núria, tu quer responder? Porque eu acho que eu minimamente respondi a Thaís ali, na hora que eu falei né, das redes e tal. Eles estão sempre em contato, né? O WhatsApp está aí. Eles não param de mandar WhatsApp para a família, inclusive mandam muito dinheiro para a Venezuela. Então, assim, estão interligados, estão no mundo do século XXI e o WhatsApp estão aí falando, mostrando foto, mandando tudo. É assim que as redes acontecem, né? Mas vou deixar a Núria responder sobre os adolescentes. Então, o Desembola na Ideia, ele funciona numa rede articulada com outras instituições, os CRAS, da Assistência Técnica, o Ministério Público, mas também era muito, muito comum os adolescentes falarem, tem um vizinho meu que está precisando de trocar uma ideia, vou falar com ele. Ou então já chegava com um amigo e falava, ele precisa trocar uma ideia, sabe? Assim, então também tinha essa rede entre os vizinhos, entre amigos, e que entendiam ali como um lugar de conversa, ou às vezes eles falavam, ele está de cabeça quente, ele quer trocar uma ideia, espairecer. Então, ali funcionava meio como esse lugar também, quando um percebia que o amigo estava precisando, já levava, às vezes, muitas vezes. Da Vera continuar a trazer as perguntas, que eu acho que tem umas 3 ainda, né? A gente já pensava também em encerrar. Eu queria agradecer os elogios que estão aí no YouTube, né? As pessoas estão assim, animadas, gostando, amando o evento. Parabéns pelo trabalho. Várias vezes. Que lindo o trabalho com os adolescentes, vivência de muito valor para eles. Parabéns. Né? Evento importante. Então, eu queria agradecer também a quem fui colocar no YouTube para tomar conhecimento desses elogios. Muito obrigada. E acho que a gente tem que dar uma olhadinha ainda. Tem algumas perguntas, acho que mais uma para a Núria, né? E a gente encerrando. Você dá uma olhada, Vera? Porque acho que lá atrás tem mais uma ou 2 perguntas. Eu vou pedir para a gente abreviar um pouquinho, porque já estamos há 2 horas quase. Exatamente. Então, vamos lá. Núria, que coisas foram mais importantes na sua experiência com os adolescentes? Você os via e vê como alunos, como outros? Eu não os vejo como alunos e eu não me vejo como professora nesse lugar. A proposta era da gente fazer construções e apesar de inicialmente, lá em 2014, eu ter entrado meio nessa posição de planta, baixa isso, eu fui percebendo que não era essa a pega, sabe? Assim, que esses adolescentes, eles evadiram a escola, não é o formato que eles aderem, assim, dessa postura do professor, da autoridade do saber. Então, isso, não sei, não durou nem 2 meses porque não funcionava, sabe? Então, acho que eu me colocava muito mais numa postura de uma oferecedora de ferramentas, talvez, de um barbante, de um palito de churrasco, de uma oferecedora de palavras, sei lá, não sei, eu acho que um pouco nesse caminho, assim. Para mim, então, foi muito importante essa experiência, é muito importante esses 6 anos, porque ela me desconstrói como arquiteta e me constrói como outra arquiteta, né? Essas provocações que eles me fazem são de suma importância para a minha formação, de entender que, como um arquiteto urbanista, o que ele pode fazer por essa cidade que está matando jovens, sabe? Assim, então, me põe nesse impasse assim, também, me provoca nisso. Como um arquiteto urbanista atua nas calçadas em que o jovem chega e me diz eles atravessam a rua quando me veem. Como o arquiteto urbanista atua nessa cidade, né?
Então, parece que a gente tem falhado, talvez. Então, não sei, assim, né? São mais diversas questões e provocações que eles me fazem ao longo desses 6 anos e vão me desconstruindo mesmo, assim, na verdade. Então, acho Muito que legal. um pouco Aí, isso. olha só, tem mais uma pergunta aqui para você. É muito interessante essa dinâmica sobre a cidade, percepção do espaço, etc., que você faz com jovens. Depois dessas oficinas, você acredita que tenha mudado essas perspectivas deles sobre a cidade? Você se desconstrói. E você acha que também desconstrói deles essas relações e acha que, de alguma forma, até consegue empoderá-los diante da cidade, no sentido de mudar suas posturas, de mostrar que eles fazem parte dessa cidade e não podem ser excluídos como são? O que você acha? Eu não sei se é bem empoderar a palavra, mas acredito que seja de dizer que eles não precisam aceitar a sina do jovem que tem que entrar para o crime. Eles podem inventar o caminho que eles quiserem, assim, que os caminhos existem, são outros, e que eles não precisam aceitar isso que é imposto a eles. Acho que não me vejo muito assim como uma empoderadora, acho que seria muito pretensioso da minha parte, mas levo um pouco nisso, assim, existem outros caminhos, você pode inventá-los, você sabe inventá-los, vocês são especialistas em gambiarras e me ensinaram muito bem a lidar com improviso, com outros modos de fazer diante do que não está planejado, sabe? Então, eu penso que eu aprendi muito com eles nisso, e talvez a minha postura seja essa, de dizer, não precisa aceitar isso, que é imposto, assim, nessa linha. Certo. A Magda, ela pergunta, queria saber das duas palestrantes que desafios os migrantes refugiados trazem para as cidades para a arquitetura. Bom, haja desafio, né? Aí, porque desde políticas públicas, bom, aqui em João Pessoa a gente não tem políticas públicas nenhum para pensando em refugiado e imigrante, é um cenário muito recente, né? Desde de local, desde como as relações com a cidade vão ser, né? Da construção de habitação, moradia, convivência e tal, até a abrigos, né? Então, isso é uma questão a se pensar. São muitas, né? Desde também da xenofobia, quanto também empregos que são gerados, novas relações de trabalho, às vezes, como é que diz? Bom, é que eu sei é porque eu tenho tanto exemplo para dar para vocês que pelo tempo eu fico assim, o que eu vou falar? Qual que eu vou escolher, né? Dos chineses que vão à praia tomar banho de roupa, de gente que não sabe. Olha, as histórias que eu sei de gente morando em lugar assim inapropriado e nos túneis escondidos porque vieram fazendo trabalho esquisito, trabalho escravo. Então, assim, são muitas questões, assim, que abarcam desde a questão patrimonial, né? Porque tem uma galera que está ocupando os imóveis tombados pelo IFAM aqui, que são chineses, e que, né, descaracterizam todo o centro da cidade, porque não tem a menor identidade com a arquitetura existente e tal. A arquitetura, pô, João Pessoa é de 1585, tá? Então, é uma cidade que tem muita história, que tem muita arquitetura, né, colonial, eclética e tal. E o local de trabalho dos chineses, que tem muitos, minha gente, já tem, tipo assim, 40 estabelecimentos chineses no centro histórico de João Pessoa é muito, né? Então, a mudança na arquitetura, que mais que eu tenho lembrando assim, sabe, assim, muitas coisas assim que precisam ser pensadas e o que eu acho assim mais importante é que as pessoas precisam saber que esses imigrantes existem, que eles estão aqui na cidade. Porque se ninguém sabe, ninguém entende que eles estão aqui, né? Bom, ninguém nunca vai conseguir criticar, ou então sugerir, ou então mesmo integrar, pronto, é isso, integrar com esse público. Bom, o centro daqui da cidade de João Pessoa, ele não é ocupado
por grande parte da parcela de uma pessoa, né? Assim como o bairro de Mangabeira é um bairro que também não é ocupado e vivenciado por grande parte da população. Então, assim, eles precisam ter visibilidade, eles precisam, né, via luz, assim, para poder se pensar, de fato, e trazer soluções de integração, né? Legal. Ótimo. E, Núria, o que você acha sobre isso? É Então, uma pergunta para as duas, né? quando Marcela fala xenofobia, eu penso que a questão é o racismo, né, com o meu trabalho. Quando Marcela fala de emprego, eu penso que é oportunidade, né, para esses jovens. Quando Marcela fala da política pública, eu penso que os centros socioeducativos, eles não são lugares para as crianças e para os adolescentes, né, nesse formato prisional atual. Assim. Então, acho que estão para se inventar essas outras possibilidades, né? Porque as que são dadas não estão suficientes. A escola também não tem se mostrado receptiva, né? Assim, como eu falei antes, assim. Então essa sociedade escolarizada também parece que não tem funcionado muito bem. Então, na verdade, eu não tenho uma resposta, mas mais essas questões do que não tem funcionado, né? A Maria Tereza Azevedo Silva, ela fez uma pergunta, depois fez mais uma colocação aqui, e aí a gente vai ver se encerra, né, com vocês, a partir dessas perguntas que a gente já passou das 8, super bacana. Então, o projeto com os adolescentes poderia ser desenvolvido em outros estados para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de restrição ou privação de liberdade? Você acha que isso se aplica a outros estados? Continuando aqui, ela fala, é um projeto que investe no protagonismo juvenil, essencial para o desenvolvimento dos jovens. Maria Tereza, acho que com certeza poderia ser desenvolvido em outros estados, porque é um problema do país, né? Não é só aqui de Minas, não é exclusivo nosso esse problema. Mas o Desembola aconteceu em uma parceria do Ministério Público e também com outras verbas privadas, outros editais. A gente existiu e parou de existir durante um tempo por falta de verba, e é sempre essa peleja, né? Por conseguir editais, por conseguir funcionar. Então, acho que vários de vocês que estão aqui me ouvindo e aqui nessa sala estão habituados, né, a esse movimento, assim, incansável. Mas seria super legal, né? E a gente fazer trocas entre os estados, entre as questões de cada estado, de cada cidade, de cada metrópole. E é isso. Esse nome é incrível, né? Desembola. Achei incrível, é incrível. Todo incrível. É deles, né? Vou desembolar umas ideias. Vamos desembolar umas ideias, então? Não, mas é muito bom, né? E é um nome, na verdade, assim, esse trabalho que você faz, né? Eu me lembrei até eu li a tese de uma futura convidada aqui também, que é da Natália Cidade, que é arquiteta e que trabalha com população refugiada. Ela mapeou aqui no Rio de Janeiro a forma das pessoas trazerem um pouco da sua percepção e tal. E eu acho que realmente esses movimentos são muito interessantes, é muito importante. Quando a gente vê, é uma situação totalmente diferente, né? Os refugiados nas cidades, assim, eles sofrem com a vulnerabilidade, eles têm muitas dificuldades, mas eles vão tentando, de alguma forma, se integrar. Os refugiados nos campos e abrigos, eles estão ali entre eles, e numa situação de dependência muito grande, né? Então, a gente vê um ócio forçado, principalmente para os jovens, bastante sofrido. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê um ócio aí nesses adolescentes, nesses jovens sem perspectiva com os quais você lida, né, Núria, que muitas vezes é um ócio forçado, mas por outras questões, outros motivos, pelo próprio preconceito e a falta de oportunidade, como você bem citou. Então, eu acho que é muito interessante quando a Maria Helena traz vocês duas aqui, né? A Maria Helena, como psicóloga, que trabalha com psicologia social e tem um trabalho lindo. A gente tem cada vez mais, né, tentando aproximar os nossos campos de discussão, né, Maria Helena? Vamos ver se a gente consegue até fazer um curso juntas. Vamos desembolar. Vamos desembolar isso. E eu acho que
muito importante, muito interessante. E aí a gente vê vocês duas também trabalhando de alguma forma com arquitetura e cidade mais humanitária, né? Imaginando novas perspectivas para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e ressignificando um pouco até para fora o que se faz na arquitetura, porque as pessoas às vezes não sabem bem o que nós fazemos na nossa profissão e acabam estigmatizando, achando que a gente faz isso ou só aquilo. E, na verdade, é muito importante que a gente possa também colaborar com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e olhar para a cidade de uma forma mais ampla, né? E não como uma cidade segmentada como a gente, de fato, vive. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todas e todos, essas belíssimas conversas, né? Essa troca que a Maria Helena nos proporcionou ao convidar vocês duas, e pedir que vocês três falassem suas palavras finais aqui para a gente poder fechar mais essa conversa. Bom, então eu fico muito, muito contente. Também agradeço muito a professora Vera Razão. A gente tem se aproximado cada vez mais, né? Porque esse interesse pelas cidades, né? Esse interesse por uma cidade para todos, né? Tem nos aproximado, e a gente também, claro, pelo campo do refúgio. Mas eu acho que é para além disso, porque a gente se conecta com uma forma, como eu tinha falado no começo, para além das fronteiras disciplinares, e nisso o nosso grupo da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC-Rio, desde o primeiro encontro isso ficou claro, e a gente não teve uma única desinteligência em relação a, tipo, mas você está entrando na minha área, mas só eu que posso ler esse projeto, porque isso é do direito. Mas é o tema do refúgio, como tema dos direitos humanos, como tema das cidades, né? Eles não podem ser vistos por uma disciplina, ela não vai dar conta, né? Incompletude completa a incompletude mais completa da possibilidade, vamos dizer, de domínio de um tema que é dinâmico, que está lançado, que está se renovando, e a gente está vivendo isso. Então, foi um prazer e foi uma alegria. Queria agradecer também, mas além de agradecer a todos, cada colega, cada amigo novo que acabou virando amigo da cátedra, de todos que apoiaram o evento, como a Vera já mencionou. E queria agradecer a Manuela Romero, que me apresentou a Núria, né? E queria agradecer a amizade antiga com Magda e Roberto de Wittgenstein, que me apresentaram a Marcela. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que a gente não se perca de vista. Então, Marcela e Núria, vocês gostariam de dar uma última palavra, que eu acho que seria bem bacana, um fechamento. Também queria agradecer, gente, muito obrigada a todos que participaram aqui pelas perguntas também, a Vera, a Maria Helena e a Núria, né? A Júlia também, que estava aqui em contato com a gente o tempo todo. E dizer que assim, é um prazer sempre também estar discutindo esse tema com vocês. Quem está no doutorado ou no mestrado sabe que se a gente não ficar conversando sobre os nossos temas, assim, as ideias não surgem, né? A gente tem que estar sempre sendo provocado para poder procurar as respostas também. E principalmente assim, quando a gente fala de arquitetura, trabalhar com imigrante, assim, se você não estiver falando das cidades dos 1800 ou então dos 1700 e tal, é muito difícil a gente fazer essa ligação com a contemporaneidade. Eu sou o tempo todo questionada. O que a arquitetura tem a ver com o imigrante aqui, né? E eu toda vez tenho que ficar me defendendo e tenho que ficar, né, dizendo, não, a cidade está aí para todo mundo, a cidade ela acolhe a todo mundo, a cidade impacta, cria experiências, e experiências é viver, experiência tem a ver com o nosso estilo de vida, né? E como que a gente vai tentar solucionar as questões da cidade neoliberal, que é essa que a gente vive hoje.
Então, eu gostaria de agradecer também a todo mundo que fez perguntas, a Vitor, Clarissa, que estava aqui no chat comigo no privado, mandando informação, mandando e-mail. Já estou com e-mail de Clarissa. Eu nem conheço Clarissa, tá? Mas ela está aqui vendo o que a gente está falando, já mandou e-mail, já falou comigo. Eu sou Clarissa, está maravilhoso, pode falar comigo sempre. E aí, quem quiser entrar em contato comigo também, viu? Estou aqui para a gente conversar. Ótimo. E Núria? Gente, nossa, queria agradecer muito Vera, Maria Helena, Marcela, Júlia, Manu, que é uma grande amiga e com quem eu troco correspondências e provocações há um tempo. Queria agradecer por essa noite gostosa, com esse papo bom e por essas questões todas que vão aparecendo na gente. Obrigada pelas perguntas, gente. E queria dizer também que estou aberta para outras conversas, para desdobrar mais questões, a gente pensar junto. E né, estar junto, que é o que nos torna humanos, né? E juntos, e friccionando, e pensando. E bora lá. Que bom ter essas novas companheiras, foi um prazer. Ah, maravilha. Eu só tenho a agradecer, é maravilhoso a gente ter, né, mais uma conversa excepcional. Eu acho que é incrível, eu acho que está valendo todo o esforço. Agradecer novamente a minha equipe maravilhosa do Laboratório de Arquitetura Humanitária, né? E também do Escritório Modelo, né? A Júlia, que está aí fazendo a facilitadora, não sei se vocês sabem, Júlia está desenhando a nossa conversa para o circuito urbano também. A gente em breve vai ver esses desenhos. A Thaís, a Bianca e a Aline. E a Aline está aí fazendo a parte assim, mais complicada, que de todo o suporte técnico também teve que se virar para aprender. Então, futuras arquitetas incríveis também, que estão muito envolvidas com a temática e que em breve, a Júlia também já fez, como ela está muito envolvida há muito tempo, também fez a mediação de uma das conversas, que foi uma conversa incrível também. E é isso. A gente, nas próximas 3 quintas-feiras, nós temos aí já mais 3 conversas programadas dentro também do circuito urbano e também as nossas conversas anteriores ao início do circuito urbano também vão ser apresentadas, mas em gravação. Então, vejam lá na programação do circuito urbano que também tem outras lives e conversas incríveis sobre cidades, sobre vulnerabilidade urbana, sobre habitação, enfim, acho que vale muito a pena, né? Essas conversas estão sendo transmitidas, inclusive, para os países lusófonos africanos. Então, a gente tem aí, mesmo quem não teve a possibilidade de assistir hoje, né, essa conversa linda, tem a possibilidade de ir lá no YouTube e assistir posteriormente. Então, é isso. Queria agradecer novamente a todos os apoios que nós recebemos e convidar todas vocês, a todos vocês, para participarem das novas conversas nas outras quintas-feiras. Muito obrigada e boa noite para todos vocês.